CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Sexta-feira, né? Que bom, que fim da semana. Né? Vamos falar um pouquinho sobre notebooks. Né? Pessoas, isso aí. Um computador com um dispositivo cada vez mais comum hoje em dia, né? Muitas pessoas querem mobilidade, até não tem, muitas pessoas não têm espaço em casa para ter um desktop, né? E aí faz a opção por um notebook. Mas aí... E nesse home office ele nunca foi tão usado na vida, não é mesmo? É verdade, viu, Fernanda? Assim, muitas pessoas não têm nem um local em casa especificamente para montar o seu escritório, então usa o notebook para trabalhar na mesa do jantar, no sofá, né, até na cama lá, trabalhando lá, sentado na cama lá, trabalhando também, né, porque não tem outro jeito, né? Então não pode ir para o trabalho, né, em home office, então tem que usar esse recurso. E vamos conversar aqui sobre algumas dicas de como fazer o seu notebook durar mais, né, nessa situação. Então, primeiro que os notebooks muitas vezes não são baratos, né, e aí acaba que você, com essa mobilidade toda, de você poder levar ele para vários locais, né, você muitas vezes está fazendo algum tipo de alimentação com o notebook próximo, então um primeiro cuidado é cuidado com líquidos, né, que você está, por exemplo, bebendo alguma coisa, um café ou uma água, e derrubar sobre o notebook. Cuidado com quando você transportar, né, por questão de quedas, batidas, muitas vezes o notebook, pelo menos alguns têm o HD convencional, que ele sofre bastante com questão de pancadas. Então também, cuidado em transportar o computador ligado, né, o notebook ligado também tem alguma questão. Outra questão importante é conhecer quais são os limites do seu próprio computador, né? Cada computador tem lá um limite de processamento, cuidado com a parte de refrigeração, né? Normalmente os notebooks são dispositivos muito pequenos, com toda a parte muito compacta de processamento, placa de vídeo, né? E dependendo do tipo de processo que você está usando no seu notebook, ele pode esquentar bastante, né? Então, ou seja, não é igual a um desktop que tem uma refrigeração de certo modo facilitada. No notebook tudo é muito mais difícil, né? O fluxo de ar interno é mais difícil, então cuidado com não colocar ele sobre uma coxa ou sobre a cama diretamente, ou então em cima de uma almofada ou de um travesseiro, porque isso pode bloquear a entrada de ar, né, da refrigeração, e aí fazer com que a temperatura suba muito. Na maioria dos notebooks você tem uma proteção contra isso, sobre temperatura, e aí ele desliga sozinho. Mas imagina você está trabalhando com todos os seus documentos abertos lá e de repente o notebook desliga, né, sozinho. Então fique atento a essa questão tanto do processamento quanto da questão da temperatura que você vai usar, né? Para melhorar a performance... E a gente ouve, né, Gilberto? Perdão. A gente ouve, né, o barulhinho da ventilação? Isso. Normalmente quando você roda algum processo que exige mais do processador, que a temperatura sobe, então aí o cooler, né, aquele exaustor, ele começa a funcionar, porque, na verdade, até para economizar bateria, o cooler não fica ligado o tempo todo, né? Ele, a partir de uma certa temperatura do processador, ele liga para poder fazer o resfriamento. Quando a temperatura baixa, ele desliga sozinho também. Então, é interessante até ficar atento a isso, né? Se o cooler ligou e está muito tempo ligado, quer dizer que tem alguma coisa consumindo, né, de forma muito intensa o recurso lá do processador. E aí ele tem essa necessidade de refrigeração, né, para isso, né? E aí nessa linha também, Fernanda, se você não está usando algum programa, é interessante que você feche o programa, até para você esse programa não ocupar espaço de memória, não ocupar processador, né? E com isso você não perder performance, né, do computador em si, nesse caso, né? E aí nunca é demais falar da segurança, né, do notebook, ou seja, você ter sempre lá, primeiro, um antivírus instalado, cuidado com a sua navegação, e uma coisa importante, principalmente nessa época de home office, que tem muitos documentos que você está trabalhando no computador, é não descuidar do backup, né? Sempre ter uma cópia, né, dos seus dados, suas informações, relatórios, né, documentos, apresentações e planilhas, num HD externo, por exemplo, né? É um lugar interessante, rápido, que você pode fazer um backup, trabalhou o dia todo e à noite, faz uma cópia lá, só daqueles documentos que você alterou do dia, né, para um HD externo, só para você ficar despreocupado, né? Muitas vezes
Isso já aconteceu comigo, inclusive, né? Você trabalhou o dia inteiro no notebook, funcionou perfeitamente. À noite você desligou o notebook, né? E no outro dia de manhã, quando foi ligar, eu fui ligar e o HD deu problema. E não ligou mais, né? Só que eu tinha feito um backup na noite anterior, então, ou seja, meus dados estavam preservados, eu simplesmente troquei o HD e o notebook estava funcionando normalmente também. Então, porque essa é uma coisa que pode acontecer, né? Discos, né? Podem, né, simplesmente parar de funcionar sem aviso prévio, né? Alguns até dão aviso, fazem um barulho e tal, mas alguns não dão, e aí você pode ficar sem os seus dados que estão armazenados lá. E por último, mantenha a tela, né, o teclado, né, limpo. Você pode usar um pincel com cerdas macias e um pano limpo, né, para fazer a limpeza do teclado. No caso da tela, tem alguns produtos no mercado que são vendidos especificamente para a limpeza de LCD, né, que ajuda inclusive a não criar uma película para não deixar que seja mais difícil de uma poeira fique aderida ao LCD. Então, alguns cuidados aí da ferramenta de trabalho que a gente tem no nosso dia a dia, cada vez mais, como você falou no home office, cada vez mais importante para a gente trabalhar. Gilberto, tem muita gente usando o álcool, né? Que a gente já até falou disso, né? Eu mesma já me peguei várias vezes aqui usando, até na tela do notebook, o álcool 70 para higienizar. Eu acho que vai ser uma geração de smartphones, de notebooks com aquelas telas tudo embaçadas, assim, de tanto álcool que a gente passa. Então, o álcool você pode até usar, aí tem que olhar com o fabricante, mas pode usar, por exemplo, na parte externa do notebook, quando o fabricante assim permite. Na parte da LCD, a recomendação é usar aquele líquido próprio para limpeza de tela de LCD. Ele é menos agressivo na tela, né? Não mancha, né? E não tem problema de danificar o LCD. O mais indicado é usar aquele líquido específico para isso. Entendido. Eu tenho aqui já várias perguntas de ouvintes que querem comprar um notebook, tá? De um modo geral, a gente tem alguma regra prática para quem quer comprar um notebook? O que você tem que olhar lá nas instruções que tem que ter no mínimo? Então, hoje, né, os programas, os sistemas operacionais, o Windows, por exemplo, normalmente consomem muita memória, né? Memória é uma situação crítica, e a memória vai dar a durabilidade, no sentido de vida útil do seu notebook. Então, um notebook hoje de 4 GB, né, é um notebook que vai te atender hoje, mas assim, vai ter um tempo de vida que talvez 1 ano, 1 ano e meio, com a evolução e a mudança das versões e o aumento dos aplicativos, pode ser que você fique com um notebook mais lento, né, num período de 1 ano e meio, mais ou menos, né, para isso. Se você consegue comprar um notebook com mais memória, 6 GB, né, 8 GB, com certeza você vai ter um tempo de vida útil nesse aparelho que não tenha impacto na performance por muito mais tempo. Então essa assim, minha primeira dica seria observar quanto tem de memória o notebook, é a primeira questão, né? Quanto ao processador, hoje ele é importante, mas é menos importante que a memória, na minha opinião. Então, ou seja, você pode optar por um i5, por exemplo, não precisa ser um i7, que é o mais novo da Intel, pode ser um i5, que você está bem servido de processador, não tem problema nenhum. O mais importante é você gastar alguma grana com a memória, exatamente. Os HDs, você tem a opção dos HDs convencionais, que são mais baratos, ainda são mais baratos hoje em dia, apesar do preço do SSD ter caído, né? Mas o SSD vai dar também um upgrade de performance. Se você consegue comprar um SSD, né, que é um disco de estado sólido, que não é um disco de mecânico, é um disco completamente via eletrônico, né, para isso. O seu computador vai ficar muito mais rápido, inclusive, em relação a isso. Mas eles, infelizmente, ainda são bem mais caros que os HDs convencionais, né, para isso. Então, nessa prioridade, memória, processador e o disco para investimento. Aí depois as outras coisas são placa de rede Wi-Fi, conexão USB, saída HDMI, mas aí normalmente todos os notebooks têm, de alguma forma, 1 ou 2 saídas dessas aí. Uhum. Tamanho do notebook? Essa é uma escolha importante, né? Porque se você transporta muito o seu notebook, né? Ou seja, hoje a gente está em casa, mas em algum momento no futuro a gente vai transportar o seu notebook para a escola, para o trabalho, para o cliente, para fazer uma reunião com o cliente,
Notebooks de tela de 15 são bem pesados, e aí você aumenta muito o peso do notebook, né? Então, minha recomendação é que se você sai muito com notebooks, compre uma tela menor, de 14, né? Ou até de 13. Eu tive um notebook de 13 polegadas também. É muito pequeno. Tudo bem, é pequeno, mas você pode ter em casa, por exemplo, uma segunda tela, né? Ou no trabalho, uma segunda tela. Então, você trabalha com 2 telas no local fixo, que você tem frequentemente usa o notebook naquele local, e quando você sai para uma reunião para o cliente, ou mesmo para a escola, né, para a faculdade, para ter aula, você usa o notebook, leva um notebook muito mais leve, né, muito menor e muito mais leve na mochila, que é muito mais fácil de transportar também, né? Então, ou seja, eu imagino que hoje uma tela de 14 polegadas, né, é uma tela ideal, tanto para o trabalho esporádico, né, e também você pode utilizar uma segunda tela para poder expandir sua área de visualização dos documentos. Vamos lá, o Gabriel está dizendo o seguinte: Gilberto, eu tenho um notebook compact, tem 10 anos, não se fazem mais notebooks como antigamente. Quer comparar? É verdade, viu? Os notebooks hoje não tem notebook mais como aquela estrutura toda que tinha no passado. Mas também, assim, se a gente considerar na questão de peso, né, os notebooks hoje em dia são muito mais leves, né? Tudo bem, são mais frágeis, né? Mas são muito mais leves no caso de transportar, né? São muito mais finos também. Então, ou seja, foi uma solução de um custo-benefício, né? Ou seja, os notebooks ficaram um pouco mais realmente frágeis, no sentido de fisicamente, né? Mas, por outro lado, eles ficaram bem mais leves e bem menores para ser transportados. Então, foi meio que uma troca, né? Aí. Uhum. Eu tenho uma outra pergunta aqui, de um ouvinte, o Clebson. Ele está pedindo uma sugestão de note para a filha dele. Ele gostaria de algo que tivesse um bom preço, né? Um preço acessível. É o famoso BBB, né? Uhum. Então, assim, um notebook para estudo, né? Ou seja, como eu falei, acima de 4 GB e um i5, até um i3 de última geração, um processador i3, vai atender plenamente bem aí a questão de fazer os trabalhos escolares, fazer os desenhos, apresentações, textos lá no editor de texto, na planilha, vai atender plenamente, né? Ou seja, tem uma placa de rede sem fio para conectar provavelmente no Wi-Fi da casa, né? Vai atender plenamente bem, né? Observa só a questão do tamanho, né? Como eu falei, um notebook muito grande é difícil de transportar, né? Telas de 15, tem até de 16 polegadas, né? Até de 17 tem. Então são notebooks realmente muito grandes, né? Não sei se isso facilita muito o transporte. Aí eu preferi um notebook menor, tipo 13 ou 14 polegadas. Bem, eu vou deixar uma pergunta e a gente volta para responder. É a Débora. A Débora fala sobre o preço de substituição de peças de notebook. Os preços são muito altos. Ela fala de uma peça, por exemplo, do botão do Power do Dell. É um computador que tem menos de 2 anos e a despesa que ela teve foi de R$950. E tem um outro ouvinte me perguntando também se existem notebooks ainda que oferecem leitor e gravador de DVD ou Blu-ray, onde que ele encontra. E o Júlio diz que usa lenço umedecido para limpeza do notebook e do netbook, se pode. Gilberto já falou como é que a gente deve fazer a manutenção correta. Os nossos ouvintes estão comentando as dicas. Entre eles o Júlio César. Eu falava que eu estou usando o álcool 70, né, que nem sempre é o recomendado. E o Júlio disse que usa o lenço umedecido. E aí, Gilberto? Então, Júlio, se o lenço umedecido que você está usando é um lenço que não tem álcool, tem alguns que não tem álcool, né? Não tem problema, é só um pequeno líquido que umedece o local, né, onde você passa. Se ele tem algum tipo de álcool ou um perfume que tenha algum tipo de alguma situação de álcool, eu acredito que, assim, eu não recomendo não usar aquele líquido realmente próprio para limpeza de LCD. Existem, só uma observação, que me lembrei aqui, existem alguns lenços umedecidos vendidos em lojas de acessórios de computadores que são próprios para LCD, que ele vem umedecido com aquele líquido próprio, certo? Então esses lenços podem sem problema nenhum ser utilizados, tá? Ok. Vamos às outras dúvidas que surgiram, vamos lá. O ouvinte falou do compact, em durabilidade maior, e aí a Débora falou que a substituição de peças ela é muito cara. Isso é verdade, Débora, porque os notebooks, ao contrário dos desktops, em que praticamente as peças são genéricas e funcionam em qualquer processador
processador, memória, em qualquer gabinete. No caso dos notebooks, cada modelo e marca tem as suas peças específicas para aquilo. Então, aquele botão de liga e desliga do notebook de marca e modelo X não vai caber no marca e modelo Y. Por isso, os preços normalmente são bem mais altos do que o normal, porque, na verdade, especificamente tem aquela situação de usar apenas naquele tipo de modelo. Então, infelizmente, isso é verdade. Agora, uma coisa, tem até uma sugestão, uma dica, Fernanda, para quem puder, por exemplo, vários fabricantes oferecem, quando você compra um notebook, uma situação de garantia estendida, né? De mais 1 ano, mais 2 anos, até mais 3 anos, né? E alguns fabricantes, essa garantia é um preço relativamente baixo e você fica coberto com qualquer tipo de problema nesse meio termo, de eles trocarem o computador inteiro se der algum problema. Então, se der um problema na tela, se der um problema no botão do liga e desliga, por exemplo, ou um problema no HD, eles trocam completamente. A única coisa que normalmente não está incluída nessa garantia são as baterias, mas todo o resto do hardware, o preço é bem razoável, né, na minha avaliação pelo menos, e você tem uma garantia de que se tiver algum problema sério nessa máquina durante os próximos 2 anos ou até 3 anos, você não tem desembolso nenhum. Entendido. E o ouvinte do Blu-ray e do DVD? Então, infelizmente, hoje a maior parte, até por uma questão de espaço dos notebooks, você não tem mais notebooks com espaço e peso, né? Com leitor e gravador de CD, ou de DVD, ou de Blu-ray. O que o nosso ouvinte tem como opção é comprar uma unidade externa, que liga basicamente via USB, né? E aí você consegue ler e gravar CDs, DVDs e Blu-rays. Agora, embutido internamente no notebook, pelo menos os modelos mais novos, por uma questão de peso e tamanho, não tem mais. Uhum. Vamos lá. O seu Onério, ele utiliza o notebook para trabalho, com base de trabalho, ligado ao teclado e monitor. O teclado do notebook fica inutilizado e acaba pegando poeira. Posso cobrir o teclado? Com TNT? É a sugestão dele aqui. Então, pode cobrir, desde que ele observe que assim, não tá obstruindo nenhuma entrada ou saída de ar. Muitas vezes alguns notebooks têm uma ventilação que é feita por cima. A entrada de ar, o ar quente sai por baixo e a entrada de ar frio entra por cima em alguns espaços perto do teclado. Se não tem isso no notebook, ele pode cobrir sem problema nenhum com um tecido, né, em cima do teclado, para que não pegue poeira no teclado. Ok, vamos então para os nossos destaques da semana. Me conta essa história do Twitter, essa invasão em massa. Então, Fernanda, as contas do Joe Biden, o candidato a presidente dos Estados Unidos, Elon Musk, Bill Gates, Barack Obama, do Uber e da Apple, todas essas contas de Twitter dessas pessoas, né, ou empresas, foram invadidas anteontem e ontem, né, terminou ontem, e quem invadiu fez uma propaganda dizendo que, olha, se você me depositar, o que você me depositar de Bitcoin nessa conta e colocava a carteira de Bitcoin lá, eu vou te devolver em dobro. Como se, por exemplo, o Elon Musk, né, estivesse dando dinheiro, né? Se tudo que você depositasse naquela conta, carteira de Bitcoin, o Elon Musk ou o Bill Gates estaria devolvendo em dobro aquilo lá, né? E somente era um golpe, né, de engenharia social. E o mais incrível é que até onde eu acompanhei, quando o golpe começou, à noite já, né, mais de 5 bitcoins tinham sido depositados nessa carteira, o que dá um valor mais ou menos de $100 mil. Ou seja, muitas pessoas acreditaram nesse golpe e depositaram dinheiro nessa carteira de Bitcoin, né, dando, né, ou seja, um total, até onde eu acompanhei, mais de $100 mil de dinheiro para esse golpista, né, para isso. O Twitter veio a público, reconheceu que tinha sido uma invasão, aparentemente teve a participação, pelo menos a colaboração, ou intencional ou não, de pessoas de dentro do Twitter. Então, ou seja, parece que o golpe começou enganando algumas pessoas de dentro do Twitter, para que o golpista tivesse acesso a um portal de administração interna do Twitter. E aí, a partir disso, eles conseguiram invadir as contas das outras pessoas. Mas foi uma confusão, viu? Assim, e impressionante que muita gente acreditou e caiu nesse golpe, né? É surpreendente até. Como é que alguém estaria dando dinheiro, né? Você deposita um valor, como se pedisse assim, deposita um valor na minha conta corrente, que o que você depositar eu vou te devolver em dobro. Né? Não Sempre o dinheiro, sentido, né? Muito sentido, exatamente. Né? Outro dia que me chamou a atenção, a Apple
vem oficialmente a público, através do seu blog, dizer e recomendar que os usuários não cubram aquela webcam com aquelas plásticos que você desliza, né, e fecha e abre a webcam, né? Isso porque prejudicaria o sensor de iluminação da câmera, da tela, né? E aí poderia afetar, né, o funcionamento do brilho da tela, e também poderia, ao fechar o notebook, como aquele espaço é bem pequeno, pode inclusive danificar fisicamente, né, a tela ou a carcaça do equipamento. E isso não estaria coberto pela garantia. Então, a Apple veio oficialmente essa semana dizer, através do seu blog, e recomendar que os usuários não cubram as webcams dos MacBooks com aqueles acessórios que você cola em cima, né, e você tem uma janelinha que você abre e fecha, bloqueia, né, a visão não da webcam, para isso aqui. E por último, uma notícia também que interessante foi que o NIC-BR, que é o organismo que administra a internet no Brasil, liberou, né, novos domínios .br. Domínios, então, por exemplo, agora tem um .dev.br para desenvolvedores, tem um .log.br para empresas de transporte e logística, .seg.br para empresas de segurança, .tech.br para tecnologia e mais uma série de outros, né, tipos de domínios diferentes agora. Tem até um, né, do nosso amigo e comentarista aqui, Juarez, que é .coz.br, para profissionais de gastronomia. Então, o Juarez pode fazer o site dele, juarezcampos.cos.br, por exemplo, que é um profissional de gastronomia. E para o nosso amigo e colega aqui de comentários da CBN, o Juarez Campos. Muito legal, viu? Fica a Muito dica legal. aqui, Juarez, então, para o nosso amigo Juarez e para os demais chefes. Gilberto, muito obrigada, viu? Obrigado, Fernando. Um abraço a você, aos nossos ouvintes. Obrigado pelas muitas participações. Excelente final de semana para todos e até a próxima quarta-feira.